quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18, para nossa reflexão nesta manhã. É um texto que a gente conhece bastante, é um texto que nós facilmente associamos à igreja, né? E hoje eu quero ser assim, bem tradicional, fazendo isso, associando esse texto com aquilo que é o óbvio, né? Associando ele com a igreja, uma vez que nós estamos, inclusive, em um período de intercessão pela igreja. Quando a gente intercede pelo concílio, nós estamos orando pela nossa igreja, né? Pela instância administrativa mais importante dela, né? Jeremias 18, versos de 1 a 4, diz assim a palavra do Senhor. Palavra que foi dita a Jeremias, da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. E só o começo do verso 5 diz assim: então a palavra do Senhor veio a mim. Deixa aí a Bíblia aberta, por favor. Tem informações que eu quero destacar, mas feche os teus olhos comigo mais uma vez. Pai, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor, através dela, nos orienta, nos inspira, nos encoraja, nos incentiva. E nós pedimos agora, Senhor, que pelo teu Espírito Santo, o Senhor traga a nós o entendimento, o discernimento profundo daquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações nesta manhã, em referência à tua igreja. Obrigado, Senhor, porque aqui o Senhor vai falar conosco, não apenas acerca da igreja na área regional, mas o Senhor vai falar conosco acerca da igreja local, acerca da igreja de uma forma global, além da denominação. Obrigado, Pai, porque o Senhor quer nos orientar, nos inspirar e nos ensinar um pouco mais, meu Deus, acerca das posições que nós devemos tomar como discípulos, discípulas e como noiva do Cordeiro. Fala conosco, Deus, através do teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Querido, eu amo muito essa passagem, porque aqui ela demonstra algumas peculiaridades de exigências que Deus faz para aqueles a quem ele confia o ministério, né? Por exemplo, Deus já estava falando com Jeremias. Jeremias diz, olha, eu escutei Deus e Deus falou para mim, quero falar com você. Poxa, mas já estava falando. Mas existe uma peculiaridade nesse texto que é um tanto quanto interessante. Deus diz, eu não quero falar com você aqui onde você está. O texto ele não faz o registro para nós de onde Jeremias estava, mas faz o registro de onde e em Jerusalém. E Jeremias está vivenciando esse momento, né, de retirada de pessoas para que elas fossem levadas à Babilônia escravas. Mas enfim, onde quer que ele estivesse, Deus diz para ele, eu quero que você vá à casa do oleiro para que a nossa conversa continue. E Jeremias obedece isso. Ele vai até a casa do oleiro. E Deus traz através desta palavra, né, desse pequeno trecho que confiou o ministério, né? E eu digo a palavra exigências não pensando... Paulo ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 9, 16. Se eu prego o evangelho, não tenho do que me gloriar, porque esta chamada de Deus em um tom de exigência. É o meu Senhor que está falando comigo. E ele então vai para a casa do oleiro para que ele pudesse
ouvir o que Deus tinha a dizer, né? Agora olha como Deus fala com ele. Isso que eu acho fantástico e é sobre isso que eu quero refletir contigo. Verso 2 diz: levante-se, desça até a casa do oleiro e lá você ouvirá as minhas palavras. Vamos fatiar esse versículo. Eu quero fatiar ele em 4 pedaços. Levante-se, desça, casa do oleiro e ouvir as palavras de Deus. Quero fatiar nessas quatro informações. Primeira coisa que Deus fala para Jeremias. E como eu já disse, esse texto é uma referência ao que Deus tinha a fazer à casa de Israel, então ele é uma referência que a gente pode pensar como aplicável para a nossa vida como igreja. Primeira coisa que Deus fala: levante-se. Ou seja, você aí em posição de descanso, não é o jeito que eu quero você. Você em posição de prostração, não é o jeito que eu quero você. Prostração no sentido de entrega, assim, sei lá, de estar caído, sabe, abatido. Não, não é desse jeito que eu quero falar contigo. Né? Eu quero você em posição de batalha. Soldado num papel. Deus quer a igreja consciente da sua papel. Deus quer a igreja consciente da sua uma conotação de sair de onde Jeremias estava e ir para a casa do oleiro, né? Mas eu quero usar o descer de outra forma. Eu quero usar o descer de Jeremias estava e ir para a casa do oleiro, né? Mas eu quero usar o descer de outra forma. Eu quero usar o descer segundo Crônicas 7:14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, né? É o descer dessa posição, é o descer para baixo dos pés de Jesus. Lembra aquela passagem acerca de Marta e Maria, quando Jesus vai na casa delas e Marta tá lá fazendo muitas coisas, o café, tirando o pó dos móveis, e Maria desce. Maria escolhe descer. A palavra diz que Maria foi assentar-se aos pés de Jesus. É esse descer, né? O descer de colocar-se aos pés do Senhor, que nós precisamos exercer como discípulos, discípulas, no lugar onde a gente ouça Ele, no lugar onde a gente, pensando em Marta e Maria mais uma vez, escolha a melhor porção, que foi o que Jesus falou acerca de Maria, né? No lugar onde a gente escute Jesus sem ruídos, sem intermediações, sem que os barulhos desse mundo chamem a nossa atenção, por estar perto, por estar próximo, por estar na posição correta. Né? O descer da tradição antiga dos rabis e talmidins, ou seja, dos discípulos e mestres, tem um ditado antigo, um ditado judaico antigo, né, que diz que o talmidim ele é tão menor que o seu rabi, ou seja, o discípulo é tão menor do que o seu mestre, que a poeira dos pés do rabi, a poeira dos pés do mestre cobre a cabeça do talmidim, do discípulo. Né? O que isso significa? O discípulo é aquele que vem atrás, que está andando atrás, ou seja, está seguindo, mas que é muito menor, porque a poeira do pé cobre a cabeça, né? Então ele desceu, ele está lá embaixo. É essa posição, a posição do descer. Aí a terceira palavra que Deus fala para Jeremias é uma direção, né? A casa do oleiro. Dispõe-te, desce, ou levanta-te, desce, a casa do oleiro. Aqui Deus está falando acerca da importância da gente ir para a casa onde o molde acontece, onde o moldar acontece. Está falando aqui da própria igreja. Está falando aqui do lugar onde nós somos forjados, onde nós somos alinhados. Está forjados, onde nós somos alinhados. Está falando aqui, quem sabe, da igreja reunida em concílio. Ele, antes de ser moldado, ele precisa passar por um processo, né, que, dentre outros nomes, pode ser chamado de
ser pisado, né? Para quê? Para que não sobrem bolhas e para que quando de uma vez por todas esse barro for colocado na roda, né, para que ele comece a ganhar forma, não exista ali uma bolha que quando ela estourar vai ocasionar um buraco que vai deixar o vaso deformado, né? Então tem que tomar uma pisada de vez em quando, tem que apanhar, apertar um pouco, eu preciso preparar isso, né? Mas o barro é isso, a casa do oleiro é o lugar onde o barro ganha forma, né? Onde a noiva é adornada, onde a igreja é preparada para ficar no formato que o Cordeiro assim deseja, né? E o fim, a última palavra desse verso 2, ou a última promessa que a palavra traz nesse verso 2, é que ali, na casa do oleiro, depois dessas três primeiras realidades, né, do dispor-se, do descer, do ir à casa do oleiro, a última palavra que Deus, é a promessa de que Deus falaria com Jeremias: ali eu te farei ouvir a minha voz, né? Querido, querida, o que é a igreja do Senhor sem a voz do Senhor? O que é a igreja sem... O que é a noiva sem a voz do noivo? Né? Quem somos nós sem a direção do Senhor? Nós não podemos... Deixa claro que o exercício da vida cristã, e nós como líderes sabemos muito bem disso, mas precisamos renovar isso dia a dia na nossa mente, no nosso coração. O exercício da vida cristã, ele começa na renúncia, ele começa na entrega, ele começa no abrir mão de toda a autossuficiência para que a gente possa vivenciar aquilo que o Senhor tem para nós como direção, como manifestação da sua vontade, como manifestação do seu querer, né? A igreja precisa ouvir a voz do Senhor. E aqui, eu não sei se nós temos também intercessores além de pastores, mas eu creio que uma palavra bastante específica para pastores, pastoras. A gente abre a nossa Bíblia, pessoas através da palavra, a gente usa a palavra para puxar a orelha de quem está em caminho de engano, em caminho de pecado, né? A Bíblia, ela corre nós colocamos a Bíblia numa posição de risco dela transformar-se em um instrumento de performance profissional. E nós não podemos cair nesse golpe. Ela tem que ser voz de Deus para nós. Que seremos nós sem a voz de comando daquele que nos arregimentou, daquele que nos chamou, daquele que disse que falaria conosco para que a gente transmitisse o seu falar para a igreja. Então, essa é uma necessária área de sensibilidade, cuidado e zelo por parte de cada um de nós. Ter o tempo no qual a gente vai pegar a nossa Bíblia, abrir ela no nosso lugar secreto e dizer: Deus, fala comigo. E vai falar assim: nossa, isso daqui dá uma pregação pro domingo. Vencer a tentação de passar a mão num lápis, um pedaço de papel, deixar isso tudo de lado, porque agora eu quero que Deus fale comigo. Quero que Deus ministre a minha vida, quero que Deus trabalhe meu coração, né? O tempo dele falar comigo, né? Que somos nós, o que seria de nós sem a voz do Senhor, né? A quarta palavra que Deus fala para Jeremias: lá eu te farei ouvir as minhas palavras, lá eu vou falar com você, né? Então a necessidade da gente ouvir Deus é tremenda. E sabe o que acontece? Como eu disse, esse texto ele tem uma peculiaridade, né, do trabalhar de Deus. Poxa, Deus já estava falando com Jeremias, por que Jeremias tem que sair do lugar onde ele está e ir para a casa do oleiro? Né? Tem coisas de Deus que a gente não explica, a gente só obedece. Jeremias, ele entendeu isso e só obedeceu, né? Ele não falou para Deus: ó Deus, para que dá tanto trabalho? Né? Já estamos conversando, vamos continuar batendo papo aqui mesmo, onde nós estamos. Mas não, Deus disse para Jeremias: vai lá na casa do oleiro. Jeremias foi, por isso que eu li o verso 5, comecinho dele.
Porque no verso 5 Deus confirma, ou confirma-se, né, o que Deus havia prometido para Jeremias. Jeremias levantou-se, ele foi até a casa do oleiro. Quando Jeremias chega lá, a conversa continua. Deus fala com ele. Deus revela a ele o que ele tinha para revelar. Deus concretiza aquilo que ele disse que iria concretizar. Eu vou te dar uma direção quando você chegar lá, Jeremias. Eu vou te dar uma palavra quando você chegar lá. Eu tenho algo a dizer a partir do que você vai ver lá. E o restante desse texto a gente conhece bem. Né? Que como discípulos, querido, como discípulas de Cristo, a gente tem esse senso de obediência, né? Que passa pelo nosso levantar, que passa pelo nosso descer, que passa pela forja, por sermos forjados, e que passa pela nossa predisposição em ouvir a palavra e a direção que o Senhor tem para derramar sobre a nossa vida, como pessoas que têm uma missão e uma obra a concretizar nessa terra. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero ter um tempo de oração